Todo gigante parece eterno, até deixar de ser. Nenhum clube brasileiro revelou tantos gênios quanto o Santos. E nenhum clube brasileiro também fez o mundo olhar para o nosso futebol com tanto encanto. E justamente por isso que a sua queda doeu tanto. Imagine então construir uma história tão grandiosa que seu nome passe a ser conhecido em praticamente todos os continentes. Imagine também revelar o maior jogador de futebol de todos os tempos. Imagina conquistar o mundo, parar guerras, enfrentar os maiores clubes da Europa e vencê-los. Agora imagine esse mesmo clube vivendo o momento mais doloroso de toda a sua existência. Parece até improvável pensar assim, mas aconteceu e está acontecendo. Então, para entender como que um dos maiores gigantes da história do futebol chegou ao seu primeiro rebaixamento em mais de seus 100 anos de existência, a gente vai ter que voltar muito antes do Pelé. Precisamos voltar então no momento em que tudo começou, porque nenhuma queda começa do dia para a noite. Ela começa aos poucos, sem que ninguém perceba. No início do século XX, o futebol brasileiro ainda estava longe de ser o esporte que conhecemos hoje. Era praticado principalmente pela elite. Os grandes clubes se concentravam nas capitais, e poucos imaginavam que uma cidade litorânea como Santos poderia desafiar esse domínio. Naquela época, Santos era conhecido muito mais pelo seu porto do que pelo futebol. Era uma cidade em crescimento, movimentada pelo comércio, por trabalhadores vindo de diferentes partes do país, mas faltava algo, faltava um clube que representasse aquele povo. Foi então que, em 14 de abril de 1912, 3 esportistas decidiram fundar uma equipe que carregaria o nome da cidade. Nascia então o Santos Futebol Clube. Naquele pequeno encontro, ninguém ali poderia imaginar que estariam prestes a criar uma das maiores instituições esportivas da história do futebol. Na verdade, seria difícil imaginar, porque o Santos não possuía dinheiro algum comparado aos clubes da capital. Não tinha estádio moderno, não tinha tradição, não tinha títulos. Era apenas mais um clube tentando encontrar o seu espaço. E talvez seja justamente por isso que aprendeu desde cedo que precisava fazer algo diferente. Enquanto outros clubes buscavam forças financeiras, o Santos começou a investir naquilo que viraria a ser a sua marca, revelar talentos. Então, sem perceber, o clube começava a construir uma identidade que atravessaria gerações, uma identidade baseada em coragem, na técnica, na ousadia e principalmente na confiança em jovens jogadores. Ainda demoraria muitos anos até o mundo conhecer esse estilo, mas a semente estava sendo plantada. As primeiras décadas do Santos foram marcadas por aprendizado. O clube crescia lentamente, alternava boas campanhas com campanhas discretas. Enquanto Corinthians, Palmeiras, São Paulo Futebol Clube e outros gigantes da capital dominavam as manchetes, o Santos ainda buscava seu lugar ao sol. Mas havia algo diferente acontecendo. A torcida crescia, o clube se organizava e, principalmente, começava a criar uma cultura própria. Uma cultura ofensiva. Enquanto muitos outros times jogavam de forma extremamente defensiva, o Santos ele acreditava que o futebol deveria ser espetáculo. Era uma filosofia ousada para a época, e aos poucos ela começou a dar resultado. Durante a década de 1930 e 1940, o Santos passou a disputar campeonatos cada vez mais competitivos. Ainda não era o melhor time do país, nem nada do tipo, mas deixava claro que estava evoluindo. O clube entendia que precisava competir de igual para igual com equipes muito mais estruturadas que eles. E isso exigia criatividade. Foi justamente nesse período que o departamento de base ganhou importância. Em vez de gastar fortunas contratando jogadores já prontos, o Santos preferia formar seus próprios atletas. Era uma decisão financeira, mas que acabaria mudando completamente a história do futebol. E aí, sem saber, o Santos estava preparando o terreno para encontrar o garoto que transformaria sua história para sempre. No início da década de 1950, um garoto chamava atenção nas categorias de base do Bauru Atlético Clube. O seu nome era Edson Arantes do Nascimento. Magro, tímido, muito jovem. Ninguém poderia imaginar que aquele adolescente mudaria a história do esporte. E foi graças ao ex-jogador Valdemar de Brito que Pelé acabou chegando ao Santos. Conta-se então que Valdemar dizia aos dirigentes santistas algo que parecia um enorme exagero: esse menino vai ser o melhor jogador do mundo. Hoje pode-se dizer que essa frase seria bem óbvia de ser dita, né? Mas na época parecia loucura. O Pelé tinha apenas 15 anos de idade e mesmo assim o Santos decidiu apostar nele. E foi uma decisão que mudaria não apenas o destino do clube, mas mudaria o destino do futebol como um todo. E sua estreia aconteceu em setembro de 1956 e bastaram poucos minutos para marcar seu primeiro gol. Era apenas o começo. No ano seguinte, Pelé já era artilheiro do Campeonato Paulista e ainda adolescente. Enquanto outros jovens buscavam espaço no elenco, o Pelé simplesmente já dominava o futebol brasileiro.
Mas havia algo ainda mais impressionante. Ele não era apenas um goleador. O Pelé fazia coisas que ninguém fazia na época. Dribles improváveis, finalizações perfeitas, cabeceio, velocidade, visão de jogo. Era como se o futebol fosse simples para ele. Logo o Santos percebeu que tinha nas mãos algo muito maior que uma promessa. Tinha um verdadeiro fenômeno. E o mundo ainda estava prestes a descobrir isso também. Se o Pelé era o coração daquele Santos, ele não estava sozinho, muito pelo contrário. A diretoria conseguiu montar um elenco muito forte ao redor dele. Pepe, Coutinho, Zito, Dorval, Mauro Ramos, Gilmar. Cada um deles era referência em sua posição, e juntos formariam uma equipe que muitos historiadores consideram até hoje como uma das maiores da história do futebol. O Santos não apenas vencia, ele encantava. Enquanto muitos outros clubes comemoravam vitórias por um gol de diferença, o Santos goleava. E enquanto outros administravam resultados, o Santos atacava sem parar. Era um futebol ofensivo, criativo, bonito e extremamente eficiente também. E as arquibancadas começavam a lotar e a perceber tudo isso. Os jornais também dedicavam páginas inteiras ao clube, e aí o Brasil inteiro queria assistir aquele time. Mas o desafio seguinte seria ainda maior: conquistar a América e depois o mundo. Só que ninguém imaginou que o Santos faria isso de uma maneira que transformaria definitivamente a sua imagem diante do planeta. No começo da década de 60, o Santos já era considerado um dos melhores times do Brasil, mas havia um detalhe importante: naquela época, ser campeão nacional não bastava. O verdadeiro reconhecimento vinha através da recém-criada Copa Libertadores da América. Era um torneio diferente de tudo que existia. Viagens longas, estádios hostis, torcidas pressionadas do primeiro ao último minuto, árbitros frequentemente influenciados pelo ambiente e uma violência em campo que hoje seria impensável. Conquistar a Libertadores então significava provar que você era o melhor clube do continente todo. E em 62, o Santos finalmente teve essa oportunidade. E é claro que o caminho não seria fácil. Do outro lado estavam alguns dos clubes mais tradicionais da América do Sul, mas aquele Santos parecia jogar um futebol de outro planeta. Enquanto muitos outros times se preocupavam em destruir o jogo adversário, o Santos só queria criar, só queria atacar, queria dar espetáculo, e isso fazia toda a diferença. O Pelé vivia talvez o melhor momento da sua carreira, e ao seu lado, para facilitar sua vida, o Coutinho parecia entender cada um dos seus movimentos. O Dorval infernizava as defesas, o Pepe transformava sua poderosa perna esquerda em uma arma quase impossível de parar. No meio-campo tinha o Zito, que organizava tudo, na defesa o Mauro Ramos. Então, como eu já disse antes, era um time completo, mas nenhum adversário simbolizava tanto o desafio continental para aquele Santos quanto o poderoso Peñarol. Naquela época, o clube uruguaio era praticamente uma seleção. Já havia conquistado 2 Libertadores consecutivas e era mais experiente, respeitado, acostumado a vencer mesmo. Então a decisão prometia entrar para a história. No primeiro jogo, realizado em Montevidéu, o ambiente era completamente hostil. Mais de 60 mil torcedores faziam do estádio um verdadeiro caldeirão. Cada falta era comemorada, cada ataque brasileiro era completamente vaiado. Só que aquele Santos parecia ser imune à pressão e segurou um empate em 1-1. Então levou assim para Vila Belmiro o jogo de volta. E aí, chegando no Brasil, o espetáculo começou. O Santos venceu por 3-0, o Pelé brilhou, o Coutinho decidiu e a torcida fez uma festa inesquecível. E aí, pela primeira vez, o Santos Futebol Clube era campeão da América. Mas, curiosamente, aquele título não seria o mais importante do ano, porque o mundo inteiro aguardava o confronto que definiria o melhor clube do planeta. E ainda na década de 60, vencer a Libertadores significava enfrentar o campeão europeu. E aí do outro lado então estava simplesmente o Benfica. E talvez você conheça esse clube por um nome específico, Eusébio. Naquele momento, o craque português era considerado um dos melhores jogadores do mundo. A imprensa internacional acreditava que seria um confronto equilibrado. Só que havia um problema, eles ainda não conheciam verdadeiramente aquele Santos. E o primeiro jogo aconteceu no Maracanã. Mais de 70 mil pessoas acompanharam uma das maiores apresentações de um clube brasileiro a nível internacional, e o Santos venceu, mostrou personalidade, mostrou técnica, só que seria em Lisboa que a história ganharia contornos lendários. Lá no Estádio da Luz, completamente lotado inclusive, os portugueses acreditavam na virada. Afinal, estava jogando em casa com seu maior jogador diante de sua torcida. Parecia o cenário perfeito, se não existisse o Pelé. E naquela noite ele simplesmente fez uma das maiores atuações da história do futebol. Muitos dribles, criou, finalizou, humilhou defensores consideráveis de nível mundial, marcou 3, participou de praticamente todas as jogadas ofensivas do Santos, e no final da partida o placar mostrava 5-2 para o Santos, e os jornais portugueses então ficaram sem palavras. A imprensa europeia começava a entender que existia um futebol diferente sendo praticado do outro lado do Atlântico.
E não era apenas eficiente, era bonito, criativo, quase artístico. E naquele dia, o Santos deixou de ser apenas campeão da América e passou a ser conhecido como o melhor clube do planeta. Poucos torcedores mais jovens conhecem essa parte da história, mas talvez ela seja uma das mais impressionantes. Na década de 60, ainda na década de 60, não existia internet, não existia televisão, transmitindo campeonatos internacionais regularmente. Quem quisesse assistir o Pelé, precisava levar o Pelé até seu país. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Clubes, federações, empresários, governos, todos queriam contratar amistosos contra o Santos. Não pelo resultado, mas porque queriam ver aquele espetáculo de perto. Então, durante anos, o Santos percorreu praticamente todos os continentes: Europa, Ásia, África, América do Norte, América Central, Oceania, enfim, o clube se transformou em uma espécie de embaixador do futebol brasileiro. E em muitos lugares as pessoas sequer conheciam outros clubes do Brasil, mas conheciam o Santos e conheciam o Pelé. Conheciam aquela camisa branca, e a cada excursão gerava multidões, estádios lotados, chefes de estados pareciam as partidas, reis, presidentes, todos queriam assistir ao maior jogador do planeta. Existem relatos de que algumas cidades praticamente paravam quando o Santos chegava. Hotéis lotavam, o comércio aumentava, jornais estampavam manchetes durante dias. Era um fenômeno esportivo, basicamente, mas também cultural. Na prática, o Santos fazia décadas antes aquilo que hoje chamamos de expansão global da marca. Só que sem redes sociais, sem marketing digital, sem campanhas milionárias, apenas jogando futebol. Existe uma história envolvendo o Santos que ela vem atravessando gerações após gerações e ela é tão famosa que muitas pessoas acabam achando que é só uma lenda urbana. Eu sou uma dessas pessoas também que até alguns anos atrás achava isso, que era só lenda urbana, alguma coisa do tipo. Só que tem um fundo histórico nisso. Em 1969, o Santos realizou uma excursão pela África. Entre os países visitados estava a Nigéria, e naquele período o país vivia uma violenta guerra civil. O conflito entre o governo nigeriano e a região de Biafra já havia causado milhares de mortes. Mesmo assim, o Santos foi convidado para disputar um amistoso. Segundo diversos relatos históricos, houve uma trégua temporária para permitir que a população pudesse acompanhar a partida. É importante dizer que historiadores discutem até hoje a dimensão exata desse cessar-fogo. Alguns afirmam que a interrupção ocorreu apenas em determinadas áreas e por pouco tempo, enquanto outros defendem que a história foi ampliada ao longo dos anos. Só que independente dos detalhes, um fato permanente e incontestável é: a presença do Santos e do Pelé era tão extraordinária que chegou a influenciar a rotina de um país em guerra, algo praticamente sem paralelo na história do esporte. Isso mostra o tamanho daquele time, e não era apenas futebol, era um fenômeno mundial. Mas existe uma regra que vale para todos os grandes impérios: nenhum permanece no auge para sempre. O tempo é realmente implacável. Os jogadores envelhecem, as gerações mudam, as ideias evoluem e aos poucos, aquele Santos começou a sentir o peso de depender do maior jogador da história. O Pelé continuava sendo genial, claro, mas já não era o garoto de 18 anos. As lesões aumentavam, o desgaste físico aparecia e, principalmente, o futebol mundial começou a mudar. Outros clubes investiam pesado, a concorrência crescia, mas mesmo assim o Santos ainda era respeitado em qualquer lugar do planeta. Até que chegou 1974, o ano da despedida. Quando Pelé deixou o clube rumo ao New York Cosmos, milhões de torcedores tiveram a sensação de que um capítulo da história do futebol havia terminado. Mas talvez a pergunta mais difícil não fosse como substituir o Pelé. A verdadeira pergunta era outra: como continuar sendo gigante depois de perder o maior jogador que o esporte já conheceu? E foi justamente tentando responder essa pergunta que o Santos iniciou a fase mais desafiadora de toda a sua história. Então, durante quase 2 décadas, o Santos fez o impossível parecer rotina. Conquistou o mundo, encantou continentes e transformou o futebol em espetáculo. Mas quando o Pelé foi embora, não foi apenas o jogador que deixou a Vila Belmiro. Foi o início de uma busca que duraria décadas. Encontrar uma nova identidade sem um homem que havia definido a antiga. Como se substitui Pelé? Essa era a pergunta que rondava cada corredor da Vila Belmiro em 1974. Mas talvez ela estivesse errada desde o início, porque ninguém iria substituir o Pelé. Nem Maradona, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo poderiam. Existem jogadores que simplesmente não podem ser substituídos. E o Santos descobriu isso da maneira mais difícil. Quando o Pelé deixou o clube para jogar no New York Cosmos, não foi apenas o camisa 10 que foi embora para os Estados Unidos.
foi embora também a principal atração do futebol mundial. E durante anos, milhares de pessoas atravessavam continentes apenas para assistir o Santos. Só que agora essa realidade havia mudado. A imprensa internacional já não acompanhava cada jogo do clube. As excursões deixaram de ter o mesmo impacto, os cofres sentiram a diferença, a pressão aumentou. E pela primeira vez em muito tempo, o Santos precisava provar que ainda era gigante sem o maior jogador da história. O problema é que reconstruir uma identidade leva tempo, e o futebol não costuma ter essa paciência. Os anos seguintes foram marcados por um sentimento estranho. O Santos era ainda respeitado, claro, mas já não assustava como antes. Os títulos diminuíram, as dificuldades financeiras começaram a aparecer, e isso tudo enquanto outros clubes cresciam economicamente. E o Santos precisava ser criativo então. Foi justamente nessa época que a maior característica da instituição voltou a aparecer, a base, sempre a base. O clube percebeu que jamais conseguiria competir financeiramente com alguns rivais, então decidiu fazer aquilo que sabia melhor do que qualquer outro, formar jogadores. Era quase uma tradição. Enquanto outros clubes compravam estrelas, o Santos fabricava suas estrelas. E foi exatamente isso que manteve o clube vivo durante décadas. Mesmo quando os títulos não vinham, novos talentos continuavam surgindo. Era como se a Vila Belmiro tivesse alguma ligação especial com o futebol, como se aquele gramado tivesse aprendido a produzir gênios. Agora saltando para a década de 90, o novo nome começou a encantar os torcedores. Giovani, canhoto, elegante, dono de uma técnica refinada. Ele rapidamente se tornou o símbolo de uma geração que devolveu esperança ao torcedor santista. O Santos voltou a disputar decisões importantes. A campanha da Libertadores de 1995 foi um exemplo disso. Mesmo sem conquistar o título, o clube voltou a ser protagonista. E mais importante do que isso, voltou a ser respeitado. Parecia que finalmente o Santos havia encontrado um caminho, mas aquele seria apenas o primeiro passo. O verdadeiro renascimento ainda estava por vir. Bom, já no início dos anos 2000, o futebol brasileiro passava por um momento complicado. Clubes endividados, pouco dinheiro, estruturas precárias. Pouca gente apostava que um elenco jovem pudesse disputar títulos nacionais. Foi então que o Santos resolveu confiar mais uma vez em sua essência, na base. Foi uma decisão que mudaria a história do clube. Dois garotos começaram a ganhar espaço. Diego Ribas e o Robinho. Um era o cérebro e o outro o improviso. Enquanto o Diego organizava o jogo, o Robinho parecia brincar com a bola. Os seus dribles desconcertavam totalmente os adversários. E o seu sorriso transmitia uma leveza que lembrava os tempos de Pelé. O futebol brasileiro voltava a olhar para o Santos e aquele time jogava feliz, leve, atacava, arriscava, encantava. Era impossível não lembrar da filosofia construída décadas atrás. Em 2002, aconteceu o inevitável. O Santos conquistou o Campeonato Brasileiro e depois de décadas convivendo com altos e baixos, o clube voltava então ao topo do país. Milhões de torcedores acreditavam que um novo ciclo de glórias estava começando, só que existia um problema que começava a se repetir. Os craques brasileiros estavam saindo cada vez mais cedo para a Europa. E pouco tempo depois, o Diego e o Robinho também partiriam. Mais uma vez, o Santos precisava recomeçar. Existe uma expressão que atravessou gerações no futebol brasileiro: Meninos da Vila. Ela representa muito mais do que jogadores revelados pelo Santos. Representa uma filosofia, uma identidade, uma forma de enxergar o futebol. E em 2009, um novo garoto começou a chamar a atenção. Cabelo diferente, dribles ousados, personalidade forte, alegria em campo. E o nome dele era Neymar. No começo, muitos acreditavam que era apenas mais um talento, mas bastaram poucos meses para perceber que estavam diante de algo raro, muito raro. Assim como havia acontecido com Pelé décadas antes, o Neymar parecia fazer o difícil parecer simples. Aplicava chapéus, pedaladas, canetas, finalizações improváveis. Criava jogadas que viralizavam muito antes das redes sociais dominarem o futebol. E ao seu lado, outro talento simplesmente extraordinário, Paulo Henrique Ganso. Enquanto o Neymar acelerava, o Ganso pensava o jogo. Era uma dupla que se completava perfeitamente. E mais uma vez então, o Santos encantava o Brasil. Então, entre 2010 e 2012, o Santos viveu aquele que seria seu último período verdadeiramente dominante. O Campeonato Paulista parecia pequeno para aquele elenco. A Copa do Brasil de 2010 mostrou ao país inteiro que Neymar já era uma estrela, mas o grande objetivo era outro, a Libertadores. 50 anos depois da geração do Pelé, o Santos voltou a conquistar a América. O adversário na final era o Peñarol de novo, o mesmo clube derrotado lá em 1962. Parecia que a história fazia questão de fechar um ciclo.
e a Vila Belmiro explodiu. O Neymar chorou e a torcida acreditava que uma nova era estava apenas começando. E aí o mundo inteiro voltou a olhar para o Santos, pois mais uma vez o clube revelava um fenômeno mundial. E mais uma vez o futebol brasileiro encontrava seu principal representante no Santos. Só que existia uma diferença enorme entre 62 e 2011. Na década de 60, o Santos conseguiu manter o Pelé durante anos, só que agora isso era praticamente impossível. O futebol havia mudado e os clubes europeus tinham um poder financeiro inalcançável, e todos sabiam que era questão de tempo até perder o Neymar. E então chegou 2013 e a notícia foi confirmada. O Neymar então seria jogador do Barcelona. Milhões de torcedores então compreenderam imediatamente que perderiam o Neymar, só que poucos perceberam que estariam perdendo algo muito maior na verdade. Estariam perdendo novamente o centro da sua identidade, pois desde Pelé, o Santos sempre encontrava um novo gênio para manter viva sua história. Pelé, depois Giovani, depois Diego, Robinho, depois Neymar e Ganso. E agora, pela primeira vez em décadas, não existia ninguém pronto para assumir esse papel. E talvez esse tenha sido o começo silencioso da maior queda da história do clube. Porque às vezes, os gigantes eles não caem quando perdem uma final. Eles começam a cair quando deixam de conseguir substituir seus próprios símbolos. Existe uma frase muito conhecida no mundo dos negócios: grandes empresas não quebram de um dia para o outro. Elas vão acumulando pequenos erros até que um dia não consigam mais escondê-los. No futebol, a lógica é exatamente a mesma. Muita gente acredita que o Santos caiu porque fez um campeonato muito ruim lá em 2023. Só que essa é apenas a superfície da história, pois na realidade o rebaixamento começou muitos anos antes. Talvez até na saída do Neymar, porque quando o último grande ídolo deixou a Vila Belmiro, o Santos perdeu muito mais do que um camisa 10. Perdeu poder financeiro, perdeu visibilidade internacional, perdeu patrocinadores importantes e perdeu a capacidade de manter seus melhores jogadores também. E principalmente perdeu tempo. Enquanto clubes como Flamengo e Palmeiras iniciavam profundas reestruturações administrativas e financeiras também, o Santos parecia preso ao próprio passado. O escudo continuava sendo um dos mais pesados do país, claro, mas apenas a história já não era o suficiente para competir. O futebol brasileiro havia mudado. Os investimentos cresceram, as SAFs começaram a aparecer e as receitas aumentavam. E o Santos continuava enfrentando problemas que se repetiam ano após ano. Existe uma diferença enorme entre revelar jogadores e depender desesperadamente deles. Durante décadas, o Santos revelou craques porque fazia parte de sua identidade, mas aos poucos a base deixou de ser apenas um orgulho. Ela passou a ser uma necessidade financeira. Quase toda temporada começava da mesma maneira. Um jovem talento surgia, encantava a torcida, recebia oportunidades e antes mesmo de atingir seu auge, era vendido. Não porque o clube queria, mas porque precisava. As vendas ajudavam a fechar as contas, a pagar as dívidas, a aliviar os problemas imediatos. Só que criava um problema ainda maior para o futuro, porque o time nunca conseguia permanecer forte por muito tempo. E aí sempre que uma geração começava a amadurecer, ela já era desmontada. E o torcedor ele comemorava a chegada de uma nova promessa da base, só que ao mesmo tempo ele sabia que em pouco tempo ele poderia perder essa mesma joia. Então era basicamente um ciclo cruel e extremamente difícil de romper. Se dentro de campo os resultados já preocupavam, fora dele a situação era mais complicada ainda. Durante anos o Santos viveu sucessivas trocas de comando. Cada presidente chegava prometendo reorganizar o clube. Prometia equilíbrio financeiro, novos investimentos, prometia recolocar o Santos entre os protagonistas, mas a realidade era bem diferente. Mudava dirigentes, treinadores, discursos e os problemas permaneciam. Os planejamentos eram interrompidos, os projetos não tinham continuidade e cada nova geração parecia começar do zero. E enquanto isso, os rivais construíam estruturas cada vez mais sólidas. O Palmeiras iniciava uma transformação administrativa que o levaria ao topo da América. E o Flamengo reorganizava suas finanças. Clubes que antes enfrentavam dificuldades semelhantes começavam a colher resultados. E o Santos, por outro lado, continuava apagando incêndios e isso aparecia lá dentro de campo. Talvez este tenha sido o maior problema. Durante décadas, qualquer torcedor brasileiro sabia exatamente como o Santos jogava. Era um futebol ofensivo, corajoso, criativo. Mesmo quando não tinha o melhor elenco, mesmo quando não era favorito, o Santos atacava mesmo assim. Essa sempre foi sua essência, mas aos poucos ela desapareceu. Treinadores chegavam sem tempo para trabalhar, saíam poucos meses depois e jogadores mudavam constantemente também. Então o elenco perdia qualidade e o clube deixava de
reconhecer a si mesmo. Aquele time que durante décadas encantou o planeta já não existia mais. Agora parecia jogar apenas para sobreviver. O medo substituía a ousadia, a insegurança substituía a confiança. E quando um clube perde sua identidade, geralmente também perde mais do que partidas, perde sua própria alma. E aí então chegamos em 2023. E pela primeira vez em muitos anos, o torcedor santista começou o Campeonato Brasileiro com um sentimento estranho. Não era expectativa não, era preocupação. O elenco tinha limitações claras. As trocas de treinadores continuavam, os resultados não apareciam e a cada rodada aumentava a tensão. Durante boa parte do campeonato, o Santos permaneceu próximo da zona de rebaixamento e em alguns momentos conseguiu respirar, e em outros voltava imediatamente para a luta contra a queda. E a cada derrota, o medo crescia. Mas existia uma frase repetida por praticamente todos os santistas: o Santos nunca caiu. Era uma espécie de mantra, era uma crença construída ao longo de mais de um século. Afinal, como um clube que sobreviveu à saída de Pelé, que revelou Neymar, que conquistou o mundo, poderia disputar uma Série B? Parecia basicamente impossível, mas o futebol ele não respeita história, ele respeita planejamento. Então agora a gente vai relembrar o dia 6 de dezembro de 2023, Vila Belmiro, última rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos ele precisava vencer para depender apenas de si mesmo, e do outro lado tinha o Fortaleza. O estádio estava completamente lotado, milhares de torcedores acreditavam, e outros tentavam apenas afastar o medo. Durante 90 minutos, cada lance parecia decidir mais do que uma partida, decidia um século inteiro de história. Então veio o golpe, o Fortaleza marcou e o silêncio tomou conta da Vila. O relógio parecia correr mais rápido do que nunca, e o Santos tentava reagir, atacava, empurrava, só que nada acontecia. Até que o árbitro apitou pela última vez, e aí o silêncio. Um silêncio impossível de descrever. Alguns torcedores apenas olhavam para o gramado incrédulos, outros choravam, muitos sequer conseguiam esboçar alguma reação. Jogadores caíram no campo, dirigentes ficaram sem reação, e pela primeira vez desde sua fundação lá em 1912, o Santos Futebol Clube estava rebaixado para a Série B. Naquele instante, não caía apenas um clube, caía um dos maiores símbolos da história do futebol brasileiro. É fácil dizer que o Santos caiu porque perdeu um jogo, porque fez um campeonato ruim, porque contratou mal, mas isso seria simplificar demais uma história extremamente complexa. O rebaixamento foi consequência, não causa. Foi o resultado de anos de problemas administrativos, dificuldades financeiras, mudanças constantes, planejamentos interrompidos e a dependência da venda de jogadores. Nada disso acontece de uma temporada para outra. Foi como uma rachadura em uma parede. No começo quase ninguém percebe, mas depois ela cresce lentamente até que um dia a estrutura inteira desaba. E foi exatamente isso que aconteceu com o Santos. Talvez daqui a 50 anos, ninguém nem se lembre da tabela completa do Campeonato Brasileiro de 2023. Poucos lembrarão de quantos pontos o Santos fez, ou de quem marcou o gol que confirmou o rebaixamento. Mas existe algo que continuará sendo contado. A história de um clube que revolucionou o futebol, que levou o nome do Brasil aos 4 cantos do planeta, que fez milhões de crianças sonharem em jogar bola, e que revelou o maior jogador da história, e que mesmo depois de cair, continua sendo um dos símbolos mais importantes do futebol brasileiro e do esporte, porque existem derrotas que encerram histórias e existem derrotas que obrigam uma nova história a começar. E talvez esse seja uma delas. Todo gigante parece eterno até deixar de ser. No começo desse vídeo, essa frase parecia anunciar apenas uma queda, mas talvez ela tenha outro significado. Gigantes também caem, erram, se perdem, duvidam de si mesmos, mas continuam gigantes porque sua história é maior do que seus piores momentos. O Santos perdeu jogos, perdeu finais, perdeu craques, perdeu até seu lugar na Série A, mas nunca perdeu aquilo que o transformou em um dos clubes mais respeitados do planeta, a sua história. E talvez seja justamente por isso que milhões de torcedores continuam acreditando no Santos, porque quem já ensinou o mundo a jogar futebol sempre pode ensinar novamente. Bom, mas agora eu quero saber na sua opinião. Para você, você acha que o Santos ele foi rebaixado porque ele fez um ano ruim, tudo deu errado e aí ele foi rebaixado? Ou você acha que foi erros de anos e anos e anos que ele foi acumulando e acarretou nisso? O que é que você acha? Seja qual for a sua opinião, deixa aí nos comentários que eu vou estar interagindo com vocês.
vou estar lendo também. E se você gosta de histórias assim mais documentais, igual esse vídeo aqui, seja de clubes como o Santos ou de jogadores, então se inscreve aqui no Minuto 90 mais 3, porque toda semana uma nova história do futebol ganha vida por aqui. Então, por hoje é isso. Muito obrigado pelo apoio e valeu!